Olá, tudo bem com você? Eu trouxe hoje o passo a passo deste hipopótamo para nós fazermos juntas aqui no canal. Olha que fofura! Tá muito gostoso de fazer, eu sei que você vai amar. Então, se você não é inscrita no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Gostou do nosso hipopótamo? Deixa o teu joinha que ajuda o canal e para eu saber também. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Glenegre. Eu recebi muitos pedidos para fazer o hipopótamo. O hipopótamo, ele pode fazer parte de uma coleção safari, que são já os animais que eu tenho aqui, os bichinhos que eu tenho aqui no canal, que é o leãozinho, o macaquinho, nosso macaquinho Frederico, o elefante Nuno, que faz muito sucesso aqui. Tem também a girafinha, não tenho ela aqui, mas tenho a girafinha no canal. Então, o hipopótamo veio para complementar essa coleção. E o tamanho dele ficou aproximadamente num total de 32 centímetros, da cabeça até a pontinha do pé, sentadinho 25 centímetros. Então, se você fizer com o material que eu indico na videoaula, vai ficar aproximadamente com este tamanho. O nível para fazer o hipopótamo é um nível intermediário, de crochê intermediário. Todas as informações importantes sobre o passo a passo você encontra aqui embaixo na descrição da videoaula. Se você ainda ficar com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, é só deixar um comentário. E lembrando também que se você prefere fazer acompanhando por escrito a receita, o PDF já está disponível na minha lojinha com um valor bem em conta. Você ajuda o canal e ajuda a manter todo este conteúdo gratuito que nós temos aqui. Então chega de papo, né, gente? Vamos ao passo a passo. Vamos ver agora o material que nós precisamos para fazer o nosso hipopótamo. Nós vamos precisar de fibra siliconada, marcadores de ponto ou podemos usar fios coloridos. A agulha eu vou usar agulha 2,5 milímetros ou 2,5. Tesourinha, agulha de tapeceiro. Os olhos com trava nós vamos usar olhos número 14 ou 14 milímetros. Nós vamos usar a linha Amigurumi Soft das linhas Círculo. Eu usei a cor 3141 e a cor 3146. A cor 3141 eu usei mais de um novelo, quase dois, um novelo e meio mais ou menos, então é bom que a gente tenha dois disponíveis. A outra cor, bem pouquinho, pode até ser substituída por uma outra cor que você já tenha. Para fazer este branquinho, o bordado dos olhos, eu usei a linha Amigurumi da Círculo, a cor Off-White. A referência dela é 8176. Vamos ao passo a passo, espero que você goste. Nós vamos começar então fazendo os pés e as pernas do hipopótamo. Eu vou começar com a linha 3146 Amigurumi Soft. Vamos colocar 7 pontos em anel mágico. Estou fazendo o anel mágico bem devagar para mostrar como eu faço. Se você é iniciante, você pode acompanhar para aprender. Este é o nosso anel mágico. Aqui dentro nós vamos fazer 7 pontos baixos. Deixamos ele assim abertinho, o anel mágico. Depois a gente vai fechar com este fio que nós deixamos uma pontinha no início. Puxamos bem, ó, fechamos o anel mágico. Eu gosto de fechar sempre o primeiro ponto do anel mágico. Pego o primeiro que eu fiz, o ponto baixo, ó, faço um ponto baixíssimo. Pego o fio e tiro direto. Deixo essa laçada na agulha um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais solta.
Vamos fazer agora a carreira de número 2. Aumento por todos os pontos. Nós vamos ficar no final dela com 14 pontos. Vou colocar o marcador. Você pode usar o seu marcador que você já está acostumada. Nós vamos fazer agora a carreira de número 3. Um ponto baixo e um aumento. Seguimos essa sequência por toda a volta. Ficamos no final dela com 21 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 4. 2 pontos baixos e um aumento. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Ficamos no final da carreira 4 com 28 pontos. Na carreira 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Seguimos fazendo essa sequência até o final da carreira. Ficamos com 35 pontos. Nós vamos agora fazer uma troca de cor. Vamos usar a cor 3141. Vou desmanchar o último ponto, deixar as duas laçadas na agulha e finalizar o ponto com a nova cor. Trocamos de cor. Vou fazer alguns pontos. Depois nós vamos cortar o fio. Nesta carreira nós vamos fazer ponto baixíssimo, ponto baixíssimo pegando a alcinha de trás, ó. Ponto baixíssimo. Pegamos o fio, tiramos direto. Trabalhando só na alça de trás, ó. Pegamos o fio, tiramos direto. Agora vou cortar o fio anterior e fazer um nozinho. Seguimos então fazendo desta forma até o final da carreira. Ponto sobre ponto, ponto baixíssimo, pegando a alça de trás. Finalizamos a carreira. Vamos fazer a carreira de número 7. Vamos fazer ponto baixo, pegando a alça de trás, ó, ponto baixo. Uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Trabalhando na alça de trás, ponto baixo normal. Vamos fazer agora a carreira de número 8. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Vamos fazer agora 5 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 9 até a carreira 13, sem aumentar e sem diminuir, somente ponto sobre ponto. Então, 30 pontos baixos em cada carreira. Vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Finalizamos as 5 carreiras, vamos fazer a carreira 14, 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência nós vamos repetir 5 vezes, ou até chegar de volta no marcador. Ficamos no final dela com 25 pontos. 4 pontos baixos, uma diminuição. Então, vamos fazer até chegar de volta no marcador.
Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 15 até a 17. 25 pontos baixos em cada. Então, pode pausar o vídeo, fazer as tuas 3 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Vamos diminuir novamente na carreira 18. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 20 pontos. Vamos fazer agora novamente 3 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 19 até a carreira 21. 3 carreiras de 20 pontos baixos em cada. Vamos fazer na próxima carreira 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. E ficamos com 15 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 23 até a 27, sem aumentar e sem diminuir. 15 pontos baixos em cada. Então, pode pausar o vídeo, fazer as tuas 5 carreiras e depois nós voltamos. Finalizamos a patinha de trás, nós cortamos o fio e deixamos um fio comprido para prender no corpo. Então, nós vamos agora fazer mais uma igual. Você pode pausar o vídeo, fazer a outra, para que nós tenhamos as duas iguais. Vamos fazer agora os braços ou as patinhas da frente. Começamos com a mesma cor que nós usamos para iniciar as patinhas de trás, né? Ou os pés. Colocamos 7 pontos em anel mágico. Fechamos o anel mágico, vamos unir o primeiro com um ponto baixíssimo, somente nesta carreira. Deixo essa laçadinha um pouquinho mais solta. E vamos fazer agora aumento por todos os pontos na carreira 2. Nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 21 pontos. Então, vamos fazendo por toda a volta e depois nós voltamos para continuar. Na carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final da carreira 4 com 28 pontos. Nós vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, agora nós vamos trocar de cor. Deixamos então as duas laçadinhas na agulha do último ponto. Deixamos na agulha assim e concluímos o ponto com a nova cor. Vamos fazer esta carreira pegando a alça de trás e ponto baixíssimo. Pegando o fio e tirando direto, ó, ponto baixíssimo. Vou fazer alguns pontos, depois nós vamos cortar a cor anterior e vamos dar um nozinho. Cortamos o fio e damos um nó.
E vamos fazer desta forma até o final da carreira. Na carreira de número 6, agora nós vamos fazer também na alça de trás, porém ponto baixo, ó. Um ponto baixo em cada ponto de base, pegando a alça de trás. Sem aumentar e sem diminuir. Agora nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazer 6 carreiras. Você pode pausar o vídeo, fazer as tuas 6 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Nós concluímos então as 6 carreiras, fizemos da carreira 7 até a carreira 12. Vamos fazer a carreira 13, 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 13 com 24 pontos. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos agora fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 14 até a carreira 17. Então, vou fazer as minhas 4 carreiras, pode pausar o vídeo, fazer as tuas e depois nós voltamos para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 18, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 20 pontos. Opa! Uma diminuição. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 22, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 16 pontos. Nós vamos repetir essa sequência 4 vezes ou até chegar de volta no marcador. Vamos fazer a carreira 23 até a 26 de ponto sobre ponto. 4 carreiras de 16 pontos baixos em cada. Então, vou fazendo aqui as minhas 4 carreiras, depois nós voltamos. Carreira 27, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Ficaremos com 12 pontos no final da carreira. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. 5 carreiras de 12 pontos baixos em cada. E já finalizamos a patinha da frente ou o bracinho. Vamos fazer então as 5 carreiras e depois nós voltamos para ver como ficou. Finalizamos as 5 carreiras, assim nós finalizamos a pata da frente ou o braço. Deixamos um fio comprido para prender no corpo. E vamos fazer mais uma igual, para nós termos as duas patinhas da frente, os 2 braços. Então, já fiz a minha, pode pausar o vídeo, fazer mais uma, para termos as duas iguais. Agora, nós vamos fazer a cabeça do nosso hipopótamo. Então, vamos subir 12 correntinhas. Duas,
3, 4, 6, 8, 10, 12. Nós vamos voltar na segunda depois da agulha. A que está na agulha não conta, 1, 2. E vamos colocar a agulha bem no meio, ó, desta forma. Que fique deste lado um fio e deste lado 2 fios. Desta forma. E vamos fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos, um ponto baixo em cada correntinha. Sempre da mesma forma, colocando bem no meio, fazendo ponto baixo. 3 pontos baixos. 5. 7 pontos baixos. 8. Mais um, 10. 10 pontos baixos. Na última, agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos. Mais um, 3. Vamos fazer agora pelo outro lado das correntinhas. Já vamos conduzindo este fio junto para esconder. Se você tem dificuldade, pode deixar o fio aqui, depois você arremata com agulha de tapeçaria. Mas é só colocar ele assim do ladinho, ó, e deixando ele bem próximo ao ponto de base, que a gente vai escondendo. Então, nós vamos fazer agora 9 pontos baixos. Já fizemos 4. Agora, já podemos cortar este pedacinho de fio. Assim já está ok. Então, vamos fazer mais 5 pontos baixos. Sete, 8, mais um, 9. E no último, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer um ponto e vou colocar o marcador. Aqui começa a carreira número 2. Na carreira 2, agora nós vamos fazer um aumento, 9 pontos baixos, aqui no final nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Um aumento, mais um aumento, e mais um aumento, 3 aumentos. Voltamos, né? Continuamos pelo outro lado e vamos fazer agora 9 pontos baixos. E 2 aumentos no final.
Um aumento mais um aumento. Lembrando que no final da carreira 1 nós ficamos com 24 pontos e agora no final da carreira 2 nós ficamos com 30 pontos baixos. Vamos fazer a carreira de número 3. Nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. Agora nós vamos fazer 9 pontos baixos seguidos. Vamos fazer agora uma sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento uma vez. Mais uma vez, um ponto baixo, um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento, 3 vezes. Vamos fazer agora 9 pontos baixos. E vamos fazer uma sequência de 2 vezes de um ponto baixo e um aumento, 2 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento, mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final da carreira 3 com 36 pontos. Vamos fazer a carreira de número 4. 2 pontos baixos. Vamos fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos seguidos. Vamos fazer agora uma sequência de 3 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, um aumento uma vez. Mais uma vez. Um aumento. E agora mais uma vez, 2 pontos baixos e um aumento, 3 vezes. Vamos fazer 9 pontos baixos. Mais 2 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, um aumento uma vez. 2 pontos baixos, mais um aumento 2 vezes. Ficamos no final da carreira 4 com 42 pontos. Na carreira 5, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento. Mais 9 pontos baixos. Uma sequência agora de 3 vezes de 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos, um aumento, uma vez, mais 2 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. Mais uma vez, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos.
E agora mais 2 vezes de 3 pontos baixos e um aumento. Fizemos uma vez, mais uma vez. 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. Ficamos no final da carreira 5 com 48 pontos. Vamos agora fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 6 até a 11. Então, pode pausar, fazer as tuas e depois nós voltamos para continuar. Na carreira 12, nós vamos fazer de diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência por toda a volta. Ficamos no final da carreira 12 com 42 pontos. Vamos fazer agora a carreira 13 de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 42 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Vamos fazer agora a carreira 14. Vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 48 pontos. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 15, agora nós vamos fazer uma sequência de aumentos no início. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, uma repetição de 7 vezes. Então, vamos fazendo juntas. 2 pontos baixos, um aumento uma vez, 2 vezes. 3 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. 4 vezes, mais 3 vezes, 2 pontos baixos, cinco vezes, mais 2 pontos baixos, um aumento, mais uma vez. Agora, nós vamos fazer mais 27 pontos baixos para finalizar a carreira. Nós finalizamos, então, a carreira 15 com 55 pontos. Nós vamos fazer agora na carreira 16 também uma sequência de 7 vezes, porém de 3 pontos baixos e um aumento. 2 pontos já fiz, mais um 3, um aumento. E assim nós vamos repetir por mais 6 vezes essa sequência. Finalizamos as 7 sequências, agora nós vamos fazer mais 27 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Então, nós ficamos no final da carreira 16 com 62 pontos. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 17 até a carreira 24, sem aumentar e sem diminuir.
Pode pausar o vídeo, fazer as tuas 8 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Na carreira 25, nós vamos fazer somente 2 diminuições. Então, vamos fazendo juntas. Vamos fazer 36 pontos baixos. Vamos fazer agora uma diminuição. Mais 22 pontos baixos. E no final, vamos fazer agora mais uma diminuição. Então, nós finalizamos a carreira com 60 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 26, 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 54 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. A próxima carreira nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 54 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, que é a carreira 27. Na carreira 28, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Agora, nós vamos fazer a carreira 29 de ponto sobre ponto. 48 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. A carreira 30, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. E nós vamos ficar no final dela com 42 pontos. Agora, antes de continuar, nós vamos definir a posição dos olhos com trava e vamos colocar os olhos. Então, nós vamos colocar entre as carreiras 15 e 16, deixando 10 pontos de distância entre eles. Cuidamos para centralizar bem na cabeça e vamos colocar os olhos com trava. Antes de colocar a trava, vamos colocar os dois e ver se está ok a posição. Assim já está ok, podemos colocar as travinhas. Vamos agora fazer mais algumas carreiras e depois nós vamos colocar enchimento. Vamos fazer a carreira de número 31, ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir.
Na carreira 32, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. Na carreira 33, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois voltamos para continuar. Antes de continuar, vamos agora colocar enchimento na cabeça. Então, nós vamos colocando aos poucos enchimento. Podemos colocar com a nossa mão mesmo, aqui com esta abertura que a gente tem, é um tamanho bom para a gente colocar a mão. Eu gosto de segurar assim com a mão para ir acomodando o enchimento e vou colocando aos poucos. Eu coloquei enchimento e aqui eu quero mostrar, ó, se a gente aperta, vê que tem dá uma fundadinha. Então, aqui a gente precisa colocar mais enchimento. Aqui atrás é a mesma coisa, ó. Quando a gente aperta, ele dá uma fundadinha no crochê, a gente sabe que precisa colocar um pouco mais de enchimento. E assim a gente vai testando com a nossa mão, né? Vendo os espaços para colocar um pouco mais. Nós vamos fazer agora a carreira de número 34. 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, nós vamos fazer essa sequência até chegar de volta no marcador. 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 35, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. No final dela, ficamos com 18 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 36. Podemos agora colocar um pouco mais de enchimento, se a gente achar necessário, antes de finalizarmos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final da carreira com 12 pontos. Nós vamos fazer agora uma carreira de diminuição por todos os pontos. 6 diminuições, a última carreira. Ficamos com 6 pontos no final e arrematamos com a nossa agulha de tapeceiro. Vamos deixar um fio bem pequeno só para a gente fazer o arremate. Vamos pegar agora todas as alcinhas da frente dos 6 pontos que restaram. Puxamos para fechar esta abertura. E assim nós finalizamos a cabeça. Podemos tirar o marcador.
Nós vamos agora fazer o bordado do branco do olho e vamos bordar uma pálpebra. Como eu fechei toda a cabeça, eu vou mostrar uma forma de bordar quando a gente tem a peça fechada. Poderia ter bordado antes, mas como eu fechei toda, não tem problema, vamos bordar assim. Vou mostrar uma forma bem prática de fazer. Nós vamos então bordar a pálpebra primeiro. Vamos colocar o mesmo fio que nós usamos na nossa agulha de tapeceiro. Vamos colocar em um buraquinho, bem no buraquinho, ó, não pegando nenhum fio. Um buraquinho. E vamos sair bem no cantinho do olho. No lado externo do olho, bem no cantinho. Deixo um pedacinho para depois a gente fazer o arremate. Vou passar agora estes 2 fios por cima do olho. E vou entrar com a minha agulha. 1, 2, 3 pontos depois, ó. Na outra extremidade do olho. Já saio no próximo. Aqui nós vamos cuidar para o fio ficar bem parelhinho, ó, não ficar torcido. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Agora, nós vamos conduzir este fio até chegar de volta onde nós iniciamos, para fazer o arremate. Então, nós vamos passando, ó. Vamos caminhando com o fio. Não puxamos muito, só conduzimos o fio. Nós poderíamos ter feito um olho e depois o outro, mas como o fio já é comprido, ó, conseguimos fazer os dois ao mesmo tempo. Cortamos o fio, vamos fazer um nozinho e escondemos dentro da peça. Cortamos o excesso e puxamos para esconder lá dentro, ó. Aqui nós podemos ajeitar um pouquinho, ó, puxar de volta. Assim está ok. Vamos agora bordar o branco do olho, ó. Vamos colocar bem embaixo do olho o fio e vamos sair bem no cantinho onde nós fizemos a pálpebra. Aqui eu vou fazer um e depois o outro, então eu vou finalizar este, vou fazer um nozinho. Depois eu faço o outro da mesma forma.
Então, a gente faz a mesma coisa no outro e finalizamos o bordado. Nós vamos fazer agora as narinas do nosso hipopótamo. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. 3 vezes essa sequência. Ficamos com 9 pontos no final. Finalizamos, vamos fazer um arremate. Nós pulamos um ponto, ó. Colocamos a nossa agulha no próximo ponto. Nós vamos deixar assim viradinho, não vamos desvirar, vamos deixar do lado do avesso. Desta forma mesmo como está. Voltamos com a agulha no último ponto, pegando junto a terceira alça, ó, este nozinho do ponto. Assim o arremate fica perfeito. E vamos deixar o fio aqui para nós prendermos na cabeça. Então, vamos fazer mais uma narina igual, para nós termos as duas narinas. Vamos fazer agora as orelhas. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final com 18 pontos. Coloquei um marcador para que a gente não se perca. Então, vamos finalizar esta carreira, um ponto baixo e um aumento. Na carreira 4, agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Vamos fazer agora a carreira 5, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer 3 diminuições. Ficamos no final da carreira 5 com 15 pontos. Fizemos uma vez, mais 2 vezes. Na carreira 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. E assim nós já finalizamos a orelhinha. Então, nós vamos cortar o fio e deixar o fio comprido para prender na cabeça. E nós vamos costurar assim dobradinha ao meio, ó. Vamos prender desta forma na cabeça. Então, vamos fazer a costura dessa e depois a gente faz a outra. Dobramos ao meio, cuidamos para que a parte interna fique também visível, para que a gente consiga costurar junto, né? Pegando também esta parte. E vamos passar a agulha algumas vezes fazendo essa costura.
Então, nós vamos deixar o fio e vamos prender assim na cabeça. Vamos fazer mais uma igual para nós termos as duas orelhas. Eu já fiz mais uma, então pode pausar o vídeo e fazer a outra orelhinha. Agora nós vamos ver a posição das narinas e das orelhas para nós prendermos. Eu já prendi uma de cada, uma narina e uma orelha. Vamos prender a outra juntas. Então, a narina nós vamos contar. Aqui é onde nós iniciamos, né? Fazer a cabeça. 1, 2, 3 carreiras. Bem no cantinho, ó. Posicionamos bem no cantinho da carreira, ó. Cuidamos também para que elas fiquem alinhadas com o lado interno do olho. E as orelhas, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª carreira, depois dos olhos, dos dois lados. E também cuidamos do alinhamento com a parte externa do olho, ó, desta forma. Então, nós vamos agora prender. Vamos prender primeiro a narina. Vou mostrar como eu faço. Ó, pegamos um ponto da cabeça e um ponto da narina. E é neste formato, ó. Ela tem que ficar assim, com este formato. Vamos pegar o ponto desta forma. Não puxamos muito, né, para ela não perder o formato dela e vamos prendendo. Nós vamos agora então prender a orelha. Nós vamos prender ela assim, ó, inclinadinha para cima. Ela precisa ficar com esta abertura voltada para cima, ó, desta forma. Olhando de frente, fica neste sentido. Fica um pouquinho mais difícil de mostrar a costura da orelha, mas pegamos um ponto na orelha, ó, dos dois lados, atravessamos a orelha e passamos pelo corpo. E vamos costurando desta forma por toda a base da orelha, pela parte de baixo onde nós dobramos, né? Fizemos ela dobradinha. Ó, passamos agora no corpo, atravessamos pelo outro lado, sempre bem próximo da orelha. Voltamos com a agulha agora, pegando um ponto de cada lado da orelha, atravessando no caso, ó, assim. E assim nós vamos fazendo até o final. Sempre saindo com a agulha bem próximo da orelha. Finalizamos, vamos fazer o arremate, escondemos o fio. E assim nós finalizamos a cabeça. Nesta tela vai aparecer uma caixinha, é só você clicar e continuar assistindo a segunda parte.